Meu amigo vascaíno, dia agitado no Rio de Janeiro, cheio de operação aí pelas ruas, polícia militar, polícia civil, mandando a vagabundagem para vala. A gente vai falar muito aqui sobre a situação do futebol do Vasco da Gama, o Vasco que simplesmente anunciou a renovação de 5 jogadores aí, Vasco formando aí atletas da base, certo? Jovens talentos aí assinando o seu primeiro contrato. Vamos falar muito aí sobre a situação aí do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Vasco se reapresenta amanhã. Também iremos abordar a situação aqui da recuperação judicial, torcida do Vasco aí feliz, né? E a gente se aproxima aí de uma redução histórica aí da dívida dos gigantes da colina, e a gente vai falar aqui sobre situações envolvendo reforços, porque o Vasco está no mercado, o Vasco simplesmente aí atrás de jogadores de impacto. A gente vai falar mais um pouco sobre a situação aí envolvendo o volante, né? O Jefferson Lerma, o Vasco que tem interesse aí no Gregory, que era do Botafogo. A gente também vai falar muito aí sobre essa situação do Roger Guedes, do Talisca, né? Tem muita coisa aí para a gente poder abordar. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, venha fazer parte da nossa família de vascaínos, certo? E atenção quando a gente for falar de reforço, tem coisa boa aí, tem um equatoriano bom de bola chegando realmente aqui na colina. Vamos começar falando aqui sobre a base, né? Uma notícia que a gente deu na parte da manhã e a gente confirma, né? O Vasco acertou a formação de 5 atletas aí das suas categorias de base e oficializou a assinatura de contrato de formação de 5 jovens aí. Davi Sá, Gabriel Mesquita, Leonardo Gabriel, Luan Assis e Natan Andrade. Bom, se o Vasco está aí assinando contratos aí na base, a mesma coisa é no profissional. Vasco que se apresenta amanhã, tá? E a gente já passa aqui para vocês. Vasco com 3 vínculos aí sendo estendidos: Ryan, Puma e PH, jogadores que vão permanecer no Vasco. Notícia excelente, porque o Vasco da Gama mantém uma base aí para o próximo ano, certo? O Puma simplesmente assinando com o Vasco um vínculo por mais um ano. Esse vínculo pode até ter uma situação aí de gatilho automático, caso ele bata a meta para mais um ano, e o PH e o Ryan assinando até 2028 com o Gigante. Hoje, o dia no departamento jurídico do Vasco foi muito comemorado aí, porque o Vasco conseguiu as certidões, né, relativas à situação lá da homologação da recuperação judicial. O Vasco já tem as certidões, tá? A informação que a gente tem para passar para vocês é que o associativo também está com 2 passos aí de conseguir essa certidão também. Perfeito? Bom, a situação é a seguinte: a gente agora fala aqui sobre situação envolvendo reforços no Gigante da Colina. Bom, hoje
a gente foi pego de surpresa com uma notícia envolvendo o Jefferson Lerma, tá? E eu fui mais uma vez atrás dessa situação. A gente apurou que o meio-campista colombiano, né, do Crystal Palace, né, que teria sido sondado pelo Vasco da Gama, ele não tem negociações em curso com o Vasco, tá? O contrato dele lá com o Crystal Palace realmente termina no dia 30/6/2026, mas há uma extensão aí de vínculo de contrato automática, certo? O Crystal Palace tem essa opção de verdadeiramente aí estender o vínculo do atleta, né? Um jogador que está avaliado em 10 milhões ali de euros, né? E é muito difícil esse jogador vir aqui para o Vasco da Gama. No entanto, a gente tomou conhecimento, a gente passou isso em primeira mão, né, para vocês. Um jogador que o Vasco quer para a situação ali da volância, o jogador Gregory, que era do Botafogo, então um jogador que fez um bom Campeonato Brasileiro ano passado, uma boa Libertadores, né? Que é empresariado pelo mesmo agente aí do Léo Jardim, certo? E do Thiago Mendes. E por falar nessa situação, essa situação do Roger Guedes aqui no Vasco está ficando cada vez mais madura, certo? O Roger Guedes quer voltar essa informação. O empresário dele é o Paulo Pitombeira. Ele voltando aqui para o Brasil, o empresário quer colocar ele no Gigante da Colina. O Paulo Pitombeira, que faz muitos negócios aí com a gestão do Pedro Paulo, e seria aí um reforço de peso, como a situação também do jogador Talisca, né? O Talisca que está aí agenciado pelo Carlos Leite, o jogador também está retornando ao Brasil, certo? E parada aí do jogador Minda, né? Esse fracasso de bola lá do Equador, né? Cria lá no Independente Del Valle, jogador aí que, apesar da idade, multicampeão com a camisa do Independente Del Valle. A gente está passando essas situações de mercado para vocês, porque o Minda, tá? O Vasco estaria fazendo uma oferta por 70% dos direitos econômicos dele para pagar ali cerca de 5 milhões de euros, né, junto ao Cluj da Bélgica. Então, foram situações que foram saindo hoje, né, o Vasco quer ir para o ataque, também já negocia com o Luciano, né, para lateral com a Arana, o Vasco se fortalecendo e se fortalecendo por demais para o ano que vem fazer bonito aí, se Deus quiser, na Libertadores. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.